Segunda de Coríntios, capítulo 2. Iremos ler do 14 até o 17. Se o Senhor assim nos permitir, iremos fazer uma breve exposição devido hoje ao nosso tempo, que é um tanto curto, e se o Senhor nos permitir, em um momento oportuno, iremos até trazer uma projeção maior daquilo que Deus tem para nós nesses 4 versículos. Assim, e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, louvado seja o teu nome para sempre. Eis aí a tua palavra, Senhor, que foi lida nesta hora. Toma agora, eu te peço, em tuas mãos a tua palavra e traga para nós a tua instrução, a tua revelação, o teu alimento, ó Pai, para que possamos triunfar nesses dias tão difíceis, nesses que, na verdade, são os últimos dias da tua igreja na face da terra. Pai, faça notória a tua presença, visita este lugar, visita cada lar, cada família aqui representada, conectadas conosco através da internet. Glorifica o teu nome nessa noite, ó Pai, e no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós repreendemos todo mal, toda entidade maligna, todo espírito imundo e toda palavra de maldição, caiam por terra, todas as cadeias do inferno, manifesta a tua glória, faça fluir a tua unção, aniquila todo o império do mal, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém e amém, e graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, queriam sentar-se, por favor. É um prazer estar novamente com os irmãos e compartilhar da palavra do Senhor nesse culto tão breve, mas aliás, alguns dias atrás deixei me dado essa mensagem, mas ainda não tinha, como é que eu vou dizer, eu não tinha ainda aberto o rolo totalmente do livro, e nesta tarde o Senhor manifestou de forma muito grande o que está nesse texto. O título dessa mensagem, como está lá no enunciado do vídeo, é um coach ou uma cruz. Se observarmos a sociedade de hoje, nunca em todos os tempos houveram tantas pessoas com problemas de ordem emocional, psicológica, e nunca houve tanta ansiedade, tanta depressão, síndrome do pânico, como se vê hoje. Ansiedade pela instabilidade econômica do mundo, não vou nem dizer do Brasil, do mundo. Ansiedade pela instabilidade emocional daquilo que produz hoje o aumento das informações. O tempo todo nossas mentes são bombardeadas com cenas de guerra, com a chance de uma guerra, a chance de uma violência, bombardeada pelas notícias ruins que vêm até nós, bombardeada também por toda essa promiscuidade, essa depravação moral, que a quem tem, eu não vou dizer nem que precisa nem de ser cristão, mas para quem tem um pouco de senso, de moral e bons costumes, isso agride o emocional das pessoas. Por causa disso, muitas pessoas hoje andam ansiosas, irritadas e prejudicadas emocionalmente. Mas, se não bastasse tudo isso, que já é muita coisa, por isso os divãs dos psicólogos e dos psicanalistas se encontram cheios, há também
um aumento da invocação do mal como nunca visto em todas as épocas. Hoje, antigamente, as pessoas que invocavam os espíritos malignos, elas se escondiam. Elas não tinham coragem de exibir. Hoje elas se exibem e acham legal ser feio. Elas acham bonito fazer o errado. Hoje também nós vemos aquilo que seria uma loucura, alguém ter coragem de invocar o maligno. Há pessoas que se dizem seguidoras do maligno e cultuam o maligno como nunca. Se você olhar ao teu redor, você vê duas coisas que evidenciam a volta de Cristo. Nunca, em todas as épocas, você encontraria tantas farmácias abertas. Se você sair para cá, você encontra uma farmácia. Você pode até não encontrar um boteco, mas uma farmácia, uma drogaria. Se você sair para aquela rua de lá, você encontra uma. Se você sair para lá, você vai encontrar também. Ou seja, todo lugar tem uma farmácia, porque nunca as pessoas estiveram tão enfermas. Agora, a outra coisa. Se você sair para tudo quanto é lado, você nunca viu um tempo onde houvesse explicitamente a invocação dos espíritos malignos. Amém? Tudo isso, toda essa invocação do mal, somada ao bombardeio que as mídias fazem conosco em nosso cérebro, temos um período onde nós temos apenas duas opções. Eu vou repetir, duas opções, um coach ou uma cruz. Nunca em todas as épocas houveram tantas pessoas procurando psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, também algo que eu não acho que seja errado, porque o nosso cérebro é como qualquer outro órgão que pode ter um problema e necessitar de um profissional, de um médico, para que possa cuidar. O ponto é, nós temos só a opção do médico ou nós temos o médico dos médicos? Nós temos duas opções. Ou nós procuramos o médico, ou então nós podemos também procurar o médico dos médicos. Então, amados, o que acontece? Hoje, além dos psicólogos que existem, e eu reconheço que são profissionais do mau respeito, e alguns produzem um tratamento de ótima qualidade e ajudam a resolver o problema das pessoas, nós temos também o Evangelho Coach. O Evangelho Coach, algo que se parece muito com o Evangelho, mas não é. Então, vamos para o texto. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. O que acontece? Aqui está dizendo que que Deus manifesta, versículo 14, Ele nos faz triunfar em Cristo. Isso quer dizer que no tempo de tanta dificuldade é possível triunfar. Mas por meio de quê? Do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Então, por que nós somos o bom cheiro do seu conhecimento? Por que será? Para entendermos isso, eu sempre digo, e vou repetir, para que você entenda a velha aliança, você precisa da luz da nova aliança. A lei e os profetas são uma alegoria para o tempo presente. Alegoria é figura de linguagem. Isso está em Hebreus, capítulo 9, versículo 9. A lei e os profetas são sombras dos bens futuros, não a imagem exata das coisas. Isso está em Hebreus 10, versículo 1. O que quer dizer isso? Quando nós lemos aqui falando de unção e nós olhamos para a velha aliança, já começamos a ter o entendimento por que é que ele fala
do bom cheiro do seu conhecimento. Os reis, os sacerdotes e os profetas, eles eram ungidos com um azeite. E esse azeite da unção era um azeite com especiarias. Ele era um azeite com aroma. Aroma. Então, ele fala, o bom cheiro do seu conhecimento. Por que ele fala disso? Porque o bom cheiro do seu conhecimento nos arremete à unção de quê? O Espírito Santo. Porque aquele azeite que ungia os profetas lá na velha aliança, não simboliza esse azeite que as pessoas usam hoje para ungir pastor, ungir. Hoje nós não precisamos de usar mais o azeite físico para ungir ninguém, porque aquele azeite físico, aromático da velha aliança, simbolizava o bom cheiro de Cristo, a descida do Espírito Santo, que aconteceria à morte, após a morte e a ressurreição e a ascensão de Cristo. Por isso que ele diz, nós somos o bom cheiro de Cristo. Cheiro o quê? Do seu conhecimento. Por que ele fala o bom cheiro do seu conhecimento? Bom cheiro, porque esse conhecimento não vem da teologia, da sabedoria humana. Por isso, ele vai dizer agora, lá no 17, porque nós somos como muitos falsificadores da palavra. Ou seja, em outro lugar ele vai dizer assim, olha, a nossa palavra não consistiu em palavras de sabedoria humana, de persuasão. Então, o bom cheiro de Cristo está atrelado à unção do Espírito Santo. E essa unção tem algo muito importante. Como nós recebemos essa unção? Ela começa quando nós nos convertemos. Quando nós nos convertemos, a unção está sendo derramada em nosso coração, que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A unção já chegou. Agora, a condição dela continuar depende de mim e de você. Porque a palavra fala que Jesus disse, a mulher samaritana, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Ele disse para a mulher samaritana, que se eu te der a água que eu... Ele disse isso para Nicodemos, mas a mulher samaritana já fala assim, a água que eu te der vai te fazer uma fonte que salta para a vida eterna. Ou seja, uma fonte que não ia ficar em você parada, ela ia evoluir, ela ia aumentar para saltar para a vida eterna, para te levar ao arrebatamento. Essa é a diferença do azeite da unção da nova aliança. Ele é invisível, ele não é visível, ele não é físico, porque o reino de Deus não vem com aparência exterior. Agora, para te entender bem, nós vamos agora ao apóstolo João, na primeira epístola de João, lá pertinho do Apocalipse. Não feche, Coríntios, que nós iremos fazer uma pequena exposição aqui de Coríntios, mas vamos lá para a primeira de Coríntios, primeira de João, epístola, lá no finalzinho, a primeira. Capítulo 2, versículo 20. Observe aqui o que o apóstolo João vai dizer. Vós tendes a unção dos santos e sabei o que, igreja? Tudo. O bom cheiro de Cristo, porque é essa unção que o Espírito Santo dá em nós sabemos de tudo. Por que nós sabemos de tudo? Continuando. 21. Não vos escrevi porque não soubestes a verdade, mas porque sabeis, porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Agora, pula para 27. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ele vos ensinou, assim nele permanecereis. Por que nós fizemos questão de ler essa explicação que o apóstolo João... Voltemos para Coríntios, por favor. Por que nós entramos, observamos isso?
Porque precisamos dessa explicação muito boa que o apóstolo João, ele explica sobre esta unção, que é a unção do Espírito Santo. Que ela é invisível, que ela não é física, mas muito mais poderosa do que qualquer azeite de Israel, azeite do Japão, de qualquer lugar. Porque é uma unção invisível, mas o poder, o efeito que ela faz é visível. A palavra fala, a palavra nos mostra aqui de bom cheiro. Então, por que bom? Existem falsificadores da palavra e que ao invés de trazer o bom cheiro de Cristo, eles trazem o quê? Aromas. Quando você pega um refrigerante, dá o quê? Dá o quê? Aroma, o quê? Artificial. Pegou? Aroma artificial. Você pega, às vezes, algum perfume, tá lá, essência de alguma coisa, de baunilha, de qualquer que seja. Isso é o quê? É verdadeiro, irmãos? Não, é artificial. Então, Paulo, nesse texto, ele fala que não somos como muitos falsificadores da palavra, e somos o bom cheiro de Cristo. Porque quem ouvia a palavra de Cristo, de Paulo, quem aceitava, ficava nessa condição aqui, ó. Quem não aceitava a palavra, versículo 15. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Agora, para estes, no caso, nos que se perdem, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. Por que cheiro de morte para a morte para aqueles? Porque quem não aceita a palavra de Deus, a profecia é: quem crê e for batizado, será salvo. E quem não crê, já está condenado. Já está. Então nós vivemos numa época, amados, que nós não temos saída. Já houve condição de se optar, agora não. Ou você depende da cruz, ou contrata um coach. Porque o ataque que o inimigo está fazendo na mente das pessoas nunca aconteceu como agora. E diz, bom cheiro nos que se salva. Por que o bom cheiro? Porque aquele que ouvir a palavra de Deus, o que Paulo ensina aqui, irá viver. E isso será um bom cheiro. Mas a pergunta é, no finalzinho do 16, e para estas coisas, quem é idôneo? O que significa idôneo? Maduro, não é menino na fé. Por que ele fala... E para essas coisas, quem é idôneo? E depois vai dizer que nós não somos como falsificadores da palavra. Porque hoje, para que você tenha em você cheiro de vida para a vida, você tem que ser idôneo, que corresponde a ter maturidade, para viver, como diz lá no livro de Hebreus, ter condição. O alimento sólido é para quem tem condição de discernir o bem e o mal. Por quê? Porque o inimigo, irmãos, ele não vai tentar te parar de uma maneira louca. Ele não vai aparecer para você como? De chifre e tridente. A palavra fala que ele se transfigura em anjo de luz. E às vezes, você vai ouvir palavras que parecem ser de Deus. Um pouquinho de verdade. Mas nós não somos chamados para falar um pouco da verdade, mas toda a verdade. Porque Jesus disse aos discípulos que quando o Espírito Santo viesse, ele nos guiaria em quantas verdades, igreja? Em toda a verdade. Então, quando fala de falsificadores da palavra, quando ele fala de bom cheiro de Cristo, ele está falando que esse cheiro não é aroma artificial. É um aroma real. Não é um aroma artificial de baunilha, de morango, de canela. Não, é a verdadeira, aroma da verdadeira coisa. Aroma da unção do Espírito Santo. E hoje, as pessoas andam tão depressivas, com instabilidade emocional, que alguns procuram psicólogos, psicanalistas, psiquiatras e coaching.
E hoje trouxeram isso para o Evangelho. E quando e as pessoas nem percebem, e às vezes ficam ouvindo pregadores que a sua pregação são filosofias, que tem até lógica, te ensinando as pessoas coisas que não são erradas. Só que acima da psicologia, da sabedoria humana, está a sabedoria de Deus. Então um coach ensina, olha, você tem que ter cuidado com as pessoas que você anda, você tem que observar isso e aquilo outro. O que João falou? Vós tendes a unção dos santos e não necessita de te ensinar coisa alguma. Quem tem a unção do Espírito Santo, quem lê a palavra, ele sabe com quem ele tem que andar. Porque a palavra diz o quê? Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A palavra fala o quê? Não vos associeis com aquele que se diz irmão, for devasso, avarento e impuro. Então nós não precisamos mais de coach, de pregador de filosofia para nos ensinar a vida, porque a unção que está em nós nos ensina tudo. Então até quando, irmãos, prestes à volta de Cristo, nós vamos precisar de pregadores que fiquem ensinando o evangelho de boas maneiras, quando quem tem a unção do Espírito Santo tem discernimento com quem vai andar? Irmãos, quem tem intimidade com Deus, ele tem sensibilidade do Espírito, e o Espírito incomoda ele quando ele se envolve com as pessoas erradas. Por isso que nós temos essas duas opções. Só que hoje em dia nós vemos, irmãos, uma grande quantidade de pessoas valorizando pregadores que ensinam filosofias, ao invés de ensinar o quê? A cruz. Por isso que o tema da mensagem é um coach ou uma cruz. Você pode depender de um coach para te ensinar filosofia de vida, para dar aulas para casais como tratar a sua esposa, para a esposa como tratar o seu marido. Só que o evangelho não é uma aula de boas maneiras. A palavra Paulo escreveu que eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus. Paulo disse, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ou um coach ou uma cruz. Agora, qual a diferença do coach para a cruz? O coach ele vai te ensinar você a como tratar a sua esposa. A cruz vai te dar poder para você tratar bem a sua esposa. Olha a diferença que é. Então, às vezes, pessoas trazem coach para ensinar a igreja, os maridos a tratar a mulher e a mulher a tratar o marido. Mas como não tem uma cruz, quando tem a cruz, quando você carrega a sua cruz a cada dia, você crucifica a tua carne. Então você tem condição de ser uma pessoa mansa, uma pessoa que tem paz, uma pessoa equilibrada, porque onde tem unção, tem o Espírito Santo. E onde tem o Espírito Santo existe paz, porque ele é o Espírito de paz. Onde tem o Espírito Santo há liberdade, porque ele nos dá liberdade. Liberdade para quê, amado? Liberdade para não pecar, liberdade para amar, liberdade para perdoar, liberdade para pedir perdão. Então, você não precisa de um coach. O que o coach faz? Ele ensina todo mundo a tratar a sua esposa. Dura às vezes uma semana, 2, daqui a pouco acabou. Aí tem que chamar novamente, fazer novamente um encontro de casais, para novamente ensinar os maridos a trocar, a tratar suas esposas, ou trazer novamente um pregador coach, para te dar uma aula de boas maneiras, mas o evangelho é muito além do que isso. O evangelho não é um treinamento, irmãos. Por isso que João disse, a unção que há em você te dá condição de vencer a sua carne, de ter paz, de ter autoridade sobre quem? Sobre sua carne, ter domínio próprio. A vontade de falar até vem na boca, mas você não fala, por quê? A unção está em você, fazendo um diferencial, neutralizando a tua carne, subjugando a tua carne. Por isso
A palavra fala: se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Isso é a cruz. Então não temos duas opções. Só que as pessoas preferem o coach, por quê? O coach é mais fácil, né? Você paga um pregador coach para vir, ele prega, é muito bom de ouvir, é agradável, porque ele não fala mentira, irmãos. Só que, e essa é a verdade que ele fala, de você tratar sua esposa melhor, seu marido melhor, seu filho melhor, de você ser uma pessoa melhor, ela não precisa de treinamento, ela precisa de unção. Porque a unção que fica em nós é que faz a diferença. Então, na verdade, essa mensagem coach, ela não é o bom cheiro de Cristo, ela é um aroma artificial. O problema do aroma artificial, para quem não sabe, é que elas trazem inúmeras doenças, inclusive o câncer. Porque elas são feitas com matéria-prima artificial, química. Um coach ou uma cruz. O que o coach faz? O coach, ele entendeu. Irmãos, nós fomos estudados pela ciência. Então, eles sabem que o Evangelho, ele está baseado em quê, irmãos? Em um livro, em palavras. Por quê? Jesus é o verbo. Ele é a palavra é ele. Então eles perceberam que o crente, ele pode estar como estiver, se é um crente que tem unção do Espírito Santo, o que é que ele diz? Eu sei que o meu Redentor vive, posso todas as coisas daquele que me fortalece, e algo nessa direção. Então, eles entenderam que a unção produzia uma mudança na forma de falar. Eles copiaram isso e criaram a programação neurolinguística. O ponto é, o Evangelho não imitou a programação neurolinguística. A programação neurolinguística foi quando a ciência estudou a palavra. Só que a programação neurolinguística da palavra, ela não tem treinamento, ela é pontuada na unção do Espírito Santo, na graça de Deus. A diferença do Evangelho Coach para o Evangelho da Cruz, que o Evangelho Coach se baseia em treinamentos, em estudos de cientistas. O Evangelho da Cruz, ele se baseia na graça. E é nessas duas coisas que queremos trafegar da agora para frente. Baseado no treinamento, tem prazo de duração. Baseado na graça, não para, é 24 horas e evolui gradativamente. Essa é a diferença. Então, o que acontece? Hoje existem pregadores que ensinam as pessoas a famigerada confissão positiva. Que você tem que falar coisas boas para atrair coisas boas. Que você tem que demonstrar que você é feliz para todo mundo gostar de você. E isso tem algum efeito? Claro que tem. Eles aprenderam com a Bíblia, irmãos. Eles estudaram a gente. Você acha que os cientistas... O próprio psicólogo Augusto Cury, ele era ateu. Ele se converteu porque percebeu que a Bíblia é o maior livro de psicologia já visto. Só que esse Evangelho Coach, que é tão bonitinho, e é bonito porque ele fala coisas boas, é aroma artificial. Não é o bom cheiro de Cristo, mesmo que seja lindo, é lindo, irmãos. Você traz ainda mais um treinador coach, que ele já está acostumado com técnicas de persuasão, ele treina uma igreja uma semana com programação neurolinguística, e isso é tão bom que está sendo usado até nas empresas e dando resultado. O problema é que o Evangelho Coach dá um efeito de 30% a 40%, que já é muita coisa, mas ele tem prazo de validade e ele não passa pelo crivo das potestades do mal. E o Evangelho da Bíblia, o Evangelho da cruz,
ele resiste numa potestade que suporta o poder da unção. Por isso que lá em Isaías, no capítulo 10, versículo 27, diz: todo jugo será despedaçado por causa da unção. Um coach ou uma cruz? Então o camarada faz um treinamento. Aí os casais ficam uma beleza. Uma coisa maravilhosa quando você traz um coach para treinar casais. Irmãos, a igreja fica lari. Na primeira semana, a esposa liga para o marido no trabalho. Aí ele atende. Oi, minha princesa escolhida de Jesus, varoa virtuosa. Primeira semana, né? Na segunda semana o efeito já está diminuindo. Alô, minha princesa amada que Jesus me deu. Na terceira semana, alô, minha princesa. Faltou alguma coisa, não? Faltou. Na quarta semana, alô? Ô, mulher, tu já estourou o cartão de novo? Eu já falei para você, mulher, não mexe nesse cartão. É unção com prazo de validade, crente. Isso não dura. É assim. Aí tem que fazer de novo, tem que trazer outro. Não, aquele não foi, tem que fazer um mais forte, que tem melhor. Não, irmãos, não precisa disso. Agora, por quê? Porque o inimigo, ele vê que está tudo em paz e ele trabalha. Agora, a diferença do evangelho da cruz é que ele é pontuado aonde? Na graça. O que é um evangelho, que o evangelho da cruz é pontuado na graça? Porque o que é graça? Infelizmente, a graça é uma das doutrinas que não deveriam, mas são bem desconhecidas. Quando se fala de graça, as pessoas enxugam a graça a simplesmente essa declaração: favor imerecido. Quando que não. A graça, irmãos, na sua manifestação maior, nós podemos classificar a graça em 4 coisas. O amor de Deus é a graça. Deus amou o mundo de tal maneira. Se Ele não amasse o mundo, não estaríamos aqui. A graça é o sangue de Cristo, a graça é a palavra de Deus e a graça é o Espírito Santo. Só que tem um detalhe: para que nós tivéssemos acesso à palavra, ao Espírito Santo, e para termos acesso ao amor de Deus, passamos por qual, igreja? Pelo sangue. Amados, é por causa do sangue que nós estamos aqui, irmãos. A palavra fala que com o seu sangue comprou para si multidões, povos, nações e línguas. Foi por causa daquele sangue que nós entramos. Por isso Jesus disse o quê? Como nós entramos no amor de Deus, igreja? Tem gente que fala, desde que até evangeliza e nada contra, Jesus te ama. Só que não é bem assim. Não é Jesus te ama, o convite, olha, Jesus te amou, hein? Jesus quer te amar, sabe por quê? Jesus disse, eu amo quem? Quem que Jesus falou que ama? Eu amo os que me amam. Aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu também o amarei e manifestarei a Ele. Tem gente que está indo a Cristo para, ai Jesus, eu vim aqui, o que tu pode fazer por mim? Quando não? O homem deveria vir para Cristo para dizer, Senhor, obrigado porque tu morreu por mim, tu derramou seu sangue na cruz. Então, a nossa entrada em Cristo, no Evangelho, se dá através desse sangue. Foi com esse sangue que Ele apagou os nossos pecados e nos deu condição de estar assentados nas regiões celestiais em Cristo e receber essa unção. Se o sangue não é derramado, a unção não desceria. E é por causa desse sangue é que nós temos a imunidade de quando o inimigo nos ataca, não pode nos tocar. O que a palavra fala? Aquele que é nascido de Deus não comete pecado e o maligno não lhe toca. Não tem macumba, não tem mandinga, não tem feitiçaria. Só que isso aí tem um detalhe. Como é que é o versículo? Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, o maligno não lhe toca. Opa! Então é condicional, não é, irmão Dente? Não é? Aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. O versículo não é assim. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado e o maligno não lhe toca. Isso quer dizer que o pecado, ele dá legalidade para o inimigo agir na nossa vida. Como que é isso?
Por que a teologia, o evangelho coach, ele não ultrapassa os ataques da potestade do mal? Porque aonde há pecado, há legalidade. Aonde há pecado, perdemos a imunidade do sangue. E quando nós perdemos a imunidade do sangue, quando nós não entendemos que a cruz tem que ser carregada a cada dia, porque a nossa carne não se converte. Então, alguns preferem o evangelho coach, que o evangelho coach você vai na igreja uma vez, tem um treinamento e não tem compromisso. Agora, o evangelho da cruz é, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz. No evangelho da cruz, você tem um compromisso de orar todos os dias, ler a palavra, separar tempo para meditar nela, jejuar, então não é agradável. Esse é o ponto. Por isso que eles preferem o evangelho coach. Só que nem um detalhe, quando nós vamos para o evangelho coach, eu volto a dizer, ele não atravessa o crivo das potestades das trevas. Por quê? Por quê? Quando nós ouvimos o evangelho coach, nos programamos, eu vou tratar a minha esposa bem, o meu patrão bem, o meu filho bem, eu vou tratar o meu vizinho bem, quando alguém me der uma fechada na rua, eu não vou xingar um palavrão, quando alguém fizer uma bandalha na minha frente, uma coisa horrorosa, que parece que o cara não sabe dirigir, eu vou ter paciência, e é legal você se programar para isso, nada contra. O ponto é na hora. E o que é que faz a gente perder essa paz? O que está lá? Hebreus 12, versículo 14. Ninguém se prive de quê? Da graça de Deus. E a primeira coisa que a gente se priva da graça de Deus, que não podemos nos privar, é de quê? Onde começou a salvação? No sangue. O sangue é a graça de Deus. Essa palavra é graça de Deus. Ninguém jamais vai pagar o preço que vale uma Bíblia. Por mais que você pague uma Bíblia, irmão. Então é graça. O Espírito Santo é chamado de Espírito da graça. Não, alguém pagou para receber o Espírito Santo aí? Alguém pagou? Não, nem eu paguei. Ele pagou o preço. Então a graça é o sangue, é o Espírito, é a palavra, é o amor de Deus. Só que para nós termos acesso ao Espírito Santo e à palavra, nós precisamos de ter a imunidade do sangue. Por isso que quando fala ninguém se prive da graça de Deus, a primeira privação a privação acontece para chegar na palavra e no Espírito, começa no sangue. Por que a privação da graça de Deus começa no sangue? Porque aqui em João está dizendo, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, aí o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O que quer dizer isso? Que para que o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado, e sem o pecado nós temos acesso ao Espírito e à palavra, precisamos de quê? Ter comunhão com nossos irmãos. E o que faz que a gente perca a comunhão com nossos irmãos? E às vezes a primeira comunhão que nós perdemos é com a esposa, né? É com o filho, que é o que está mais próximo da gente. A nossa carne. Porque ela não se converte. No coach não tem cruz. Tem treinamento. Amado, não treina a sua carne não, irmão. Você pode treinar, ela não vai se converter. É com o camarada que ele criava uma onça, desde bebezinha a oncinha. A oncinha abraçava o filho, a oncinha era uma maravilha, a oncinha era como se fosse da família. A oncinha era carne. Dava gosto de ver como a oncinha era dócil, aquele baita daquela onçona, mas era dócil, porque criou na mamadeira. Um dia o dono dela estava rachando lenha. Quando ele está rachando lenha, sem querer, ele machucou e desceu o sangue. No momento que a onça viu aquele sangue descer, o instinto selvagem dela aflorou, ela atacou e devorou o seu dono. É a carne. Não tem treinamento para a carne. A única forma, amado, de nós vencermos na nossa carne é fazer com que Paulo disse, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por que Paulo dizia que estava crucificado em Cristo? Porque ele dizia, eu morro a cada dia. Porque Paulo disse que eu morro a cada dia, porque ele carregava a sua cruz a cada dia. Porque Paulo não era um homem que só pregava, ele dizia, eu luto não como esmurrando o vento,
Mas antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão para que, no pregando, eu não venha de maneira alguma ser reprovado nisso. O que Paulo fazia? Ele dizia, em jejum, muitas vezes, em vigília, muitas vezes. Quer dizer o quê? Ele não vivia um evangelho abaixo da média, ele carregava a sua cruz. E se observarmos o livro de Atos dos Apóstolos, a todo tempo em Atos dos Apóstolos está escrito, e a igreja orando e jejuando fazia isso, fazia aquilo. Não podia ser a igreja só orando, não, a igreja orando e jejuando, porque carne não se converte. Então, quando nós perdemos a imunidade do sangue, irmãos, quando nós paramos de carregar a cruz e achamos, porque já somos pastores, já somos evangelistas, diáconos, já lemos a Bíblia tantas vezes, já temos, pela misericórdia, um curso de teologia, achamos que a nossa carne se converteu, a carne não se converte. Não podemos parar de carregar a cruz. O problema do evangelho coach, que ele treina, o evangelho da cruz, ele te dá empoderamento para vencer a tua carne. E o que acontece quando nós paramos de carregar a cruz? Nós acabamos ferindo o nosso irmão. Quando nós paramos de carregar a cruz, irmãos, o que faz com que a gente tenha um link com o Espírito Santo, não é só ler a Bíblia, não é só orar, é o jejum misturado nisso tudo. O jejum faz com que você tenha um senso da mente de Cristo, da natureza divina. O jejum faz você ver as coisas de maneira macro. Sem jejum, você vê as coisas de maneira micro. Com jejum, você olha a pessoa que te feriu. Você tem uma projeção de ver que aquela pessoa que te feriu, ela está fadada ao fracasso. E ao invés de você odiar ela, você tem misericórdia, porque o jejum te dá visão macro, e você sabe que aquela pessoa está em trevas. Olha a diferença. Isso não tem treinamento. Isso só se consegue com cruz, irmãos. Não tem como entender isso se não estiver nisso. Por isso que nessa época, nós estamos nos últimos dias da igreja na face da terra. A coisa vai piorar, a invocação ao Espírito. Irmãos, há poucos tempos foi feito um culto a Satanás em plena praça pública, num país aí, na inauguração de uma ponte. Isso vai aumentar cada vez mais. Não temos outra opção. Ou a cruz ou um coach. Ou a cruz ou um psicólogo. Mas você tem que ter cuidado. Que palavras bonitas para fazer coisas boas não funciona. O evangelho não é aula de boas maneiras. O evangelho é poder de Deus. Então, o evangelho da cruz, ele pontua na graça, porque quando temos a graça é porque nós estamos tendo a imunidade do sangue. Quando nós perdoamos, quando nós pedimos perdão, como nós temos paz com o nosso irmão, o sangue nos purifica de todo pecado. Quando o irmão está magoado com a gente, ou a gente magoado com o irmão, o sangue não nos purifica. Por isso que Paulo disse também, e eu perdoei, e se é que tenho perdoado, fiz na presença de todos, para quê? Para quê, Paulo? Para que não sejamos vencidos por Satanás. Paulo está dizendo com todas as letras, que aquele que é nascido de Deus não comete pecado, o maligno não lhe toca, mas quando nossos pecados estão sendo perdoados, quando nós oramos, sem ter perdoado o nosso irmão, ou nosso irmão está magoado conosco, os nossos pecados continuam ali. E quando nossos pecados continuam ali, perdemos a imunidade do sangue. E quando perdemos a imunidade do sangue, a primeira coisa que acontece, nós ficamos ansiosos, depressivos, nervosos, machucamos pessoas, não pedimos perdão, não perdoamos também. Nós perdemos a imunidade do sangue. Sabe o que acontece? Os demônios começam a se aproximar. Talvez você não saiba disso. Sabe o que acontece quando nós carregamos a nossa cruz a cada dia? Quando nós temos uma vida de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus, de meditação, nós estamos fazendo aquilo que Paulo disse, guarda o bom depósito em Cristo. Mas sabe o que acontece mais? Talvez você não saiba. Mas quando alguém está vivendo uma vida de oração, até os demônios não conseguem se aproximar dele, porque se incomoda. Percebe? Um coach ou uma cruz. Não tem treinamento, irmãos. Quando o crente vive uma vida de oração e de jejum,
Ele tem uma vida de quê? De domínio próprio. Porque o reino dos céus é o quê? Não é comida, nem bebida, mas o quê, igreja? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando nós estamos carregando a nossa cruz a cada dia, se porventura somos ultrajados, a visão maior, porque a unção nos ensina tudo, a unção que está em nós nos dá uma visão macro, e nós sabemos que aquele que está nos ferindo é mais digno de misericórdia do que nós, está pior do que a gente. Então nós temos o quê? Condição de perdoar. Não enxergamos as coisas só aqui, enxergamos as coisas lá de cima. Quando nós carregamos a cruz a cada dia, e às vezes alguém nos calunia, na mesma hora, se temos carga de... Se estamos sem jejum, a gente nem lembra. Porque o que faz você lembrar é carga de jejum, é depósito de jejum. Quando temos depósito de jejum, o Espírito Santo está latente em nossas vidas. No mesmo momento ele... Opa, não esquenta não. Bem-aventurados que forem caluniados, está lá no Sermão da Montanha. Percebe o diferencial? Não tem treinamento para isso, irmãos. Então, 2 problemas que nós temos no Evangelho Coach. Número 1, treinamento você esquece. Número 2, não carregamos a cruz, acabamos perdendo o domínio próprio e pecamos. Não conseguimos perdoar, porque não conseguimos enxergar as coisas com o quê? Com o olho bom. O que Jesus disse? Se o teu olho for bom, teu corpo será luminoso. Se o teu olho for mau, teu corpo será tenebroso. E com terríveis serão tais trevas. O que quer dizer isso, irmãos? Que é visão, que é olho mau. Nós só conseguimos enxergar as coisas aqui. Quando nós temos a unção do Espírito Santo, nós enxergamos com projeção para o futuro. Nós sabemos, irmãos, que não vale a pena guardar mágoa, não vale a pena guerrear. Nós sabemos que Ele nos lembra da palavra, Ele nos faz enxergar as coisas de uma forma diferente, olhar o mundo e a vida de uma maneira totalmente diferente. Por isso, amados, essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Um coach ou uma cruz? Como eu gostaria que o tempo fosse oportuno para a gente desenvolver mais o tema. Que Deus nos conceda, numa próxima oportunidade, poder estar falando um pouco mais do bom cheiro de Cristo. Eu e você somos o bom cheiro de Cristo, não de uma maneira automática. Eu sou o bom cheiro de Cristo, eu tenho a unção do Espírito Santo porque eu me batizei nas águas e aceitei Jesus e eu sou membro de uma igreja. Eu e você somos o bom cheiro de Cristo se tivermos a graça de Deus. E para ter a graça de Deus, a imunidade do sangue, é necessário carregar a nossa cruz a cada dia, porque esta carne não se converte. Por isso, no arrebatamento, ficaremos livres dessa carne. Assim será cumprida a palavra. Tragada foi a morte da vitória. Lá não haverá pranto, não haverá choro, não haverá pecado, não haverá dor. Ficaremos livres para nunca mais pecar. Esta é a palavra de Deus para nós nessa noite. Vamos orar? Oremos. Pai, dá-nos graça, Senhor, para que possamos ser o teu bom cheiro. Cheiro do conhecimento, ó Pai. Sem precisar de coach para nos ensinar filosofia, para nos ensinar comportamentos, para nos fazer treinamentos, Pai. Senhor da glória, obrigado por tua palavra, obrigado por tudo que tem feito por nós. Pai, abençoa todos os nossos irmãos internautas que estão conosco nessa noite. Abençoa os nossos irmãos retorno para seu lar. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.